O volante Petros está de saída do São Paulo. O jogador foi negociado com um clube da Arábia Saudita. O anúncio oficial foi feito nas redes sociais pelo próprio Al Nassr. O clube árabe destacou momentos da passagem de Petros pelo São Paulo e pelo Betis da Espanha. A negociação foi concretizada no início da semana. Petros foi vendido por cerca de 22 milhões de reais. O passe do jogador pertencia 100% ao São Paulo. Ou seja, toda essa quantia fica nos cofres do clube do Morumbi. Na despedida do elenco, Petros se emocionou ao lembrar que jogar no São Paulo era um sonho de criança. Quando eu era criança, vi os melhores e grandes jogadores jogarem aqui. Eu vi o São Paulo ser campeão do mundo. Eu vi o Rogério levantando uma taça espetacular e eu sabia como, não sei explicar, mas eu sabia que um dia eu estaria aqui. Petros foi uma liderança em campo e no vestiário, num período difícil do São Paulo. A luta contra o rebaixamento no Brasileirão do ano passado. E numa confusão em um jogo, Petros ganhou o apelido carinhoso de pai de família. Uma das muitas memórias que ele leva do Morumbi. Foi um ano e um dia, né? Um ano e um dia que vão ficar para sempre aí na minha história, na minha vida. É um ano que valeram por uns 4, sem dúvidas, pela dificuldade, pelos obstáculos que a gente tinha que enfrentar e derrubar. E tem muita coisa, gol em clássico, seu Canu, pai de família, o atropelamento lá do Bruno Paulista. Você representa 20 milhões de torcedores, no mínimo. Você representa um clube que é tricampeão mundial. Não consigo passar por essa situação e achar que é algo normal, porque de verdade acredito que não seja. Enfim, termina uma novela no Palmeiras. E olha que foi bem longa, viu? Gustavo Scarpa é o jogador do Palmeiras, finalmente, agora sem pendências na justiça. O meia conseguiu um habeas corpus no Tribunal Superior do Trabalho e não tem mais vínculo trabalhista com o Fluminense. O Palmeiras, então, fez um novo contrato e agora ele oficialmente pertence ao Verdão. O Scarpa, inclusive, já está à disposição do técnico Roger Machado e embarca com o elenco hoje à noite para o Panamá, onde o Palmeiras vai disputar um torneio amistoso nesse período de Copa do Mundo da FIFA. Sábado, o Palmeiras enfrenta o Árabe Unido às 9h30 da noite. A delegação da Alemanha já voltou para casa. A seleção embarcou hoje de manhã rumo ao aeroporto de Frankfurt. E, claro, muitos brasileiros comemoraram a volta precoce aí dos rivais. Silenciosos e constrangidos, os alemães embarcaram de volta para casa, ainda remoendo a derrota ocorrida horas antes na Arena Kazan. A inédita desclassificação da Alemanha na primeira fase provocou reações em todo o mundo, inclusive de brasileiros, ainda engasgados com o 7-1 de 2014. Rivaldo, campeão do mundo em 2002, postou uma crítica nas redes sociais. Era essa a seleção que devíamos nos espelhar? Por isso, sempre falei que o 7-1 foi um acidente e que nunca mais iria acontecer isso. Kaká, o brasileiro naturalizado que jogou a Copa de 2010 pela seleção alemã, falou da sensação de tristeza. Mesmo sendo naturalizado e com um coração, bastante no Brasil, torcendo também para o Brasil nessa Copa, a tristeza é maior do que eu imaginava. Já estão definidos os últimos confrontos das oitavas de final da Copa na Rússia. Pelo grupo G, a Bélgica ficou com o primeiro lugar depois de vencer a Inglaterra por 1-0. A Inglaterra passou com o segundo lugar do grupo. Panamá e Tunísia se despediram da Copa da Rússia. A Tunísia venceu a partida por 2-1. Já pelo grupo H, a decisão foi mais apertada. A Colômbia garantiu a liderança depois de vencer o Senegal por 1-0 e no sufoco. E o Japão perdeu da já eliminada Polônia por 1-0, mas ficou com o segundo lugar do grupo pelo critério disciplinar. A seleção japonesa tem menos cartões amarelos que os africanos, que acabaram eliminados. Então, os últimos jogos das oitavas de final ficaram assim. Bélgica e Japão se enfrentam na próxima segunda-feira, dia 2 de julho, às 3 da tarde. E a Colômbia pega a Inglaterra na terça, dia 3, também às 3 horas da tarde.
Depois da vitória sobre a Sérvia, a seleção brasileira ganhou o dia de folga. Mas os desfalques seguem como preocupação para o técnico Tite. O lateral direito Danilo e o atacante Douglas Costa continuam em tratamento. Ontem, aliás, enquanto o Brasil estava em campo em Moscou, os dois jogadores seguiam os trabalhos físicos em Sochi, onde fica a base aí da seleção. É provável que Danilo seja liberado para atuar nas oitavas de final. Ele tem uma lesão no quadril e está em fase final de tratamento. Já o Douglas Costa tem uma lesão muscular na coxa direita, que é algo mais complicado aí para tratar. Dificilmente vai ser liberado para segunda-feira. E não teve só comemoração no jogo entre as seleções do Brasil e da Sérvia na quarta-feira. Teve quem abusou da euforia e causou tumulto e problemas aqui em Campinas. 80 ocorrências durante a partida foram registradas. A festa estava bonita. Segundo a prefeitura, cerca de 15 mil pessoas se reuniram no Largo do Rosário, no centro de Campinas, para assistir a partida entre Brasil e Sérvia. Mas teve gente que não se contentou só em gritar e pular. No total, 80 ocorrências foram registradas pela Guarda Municipal durante a partida, entre brigas, porte de drogas e vandalismo. Para 9 pessoas, o jogo terminou na delegacia. Foi o caso de 5 adolescentes. Eles foram flagrados enquanto pulavam em cima desses banheiros públicos. Estavam pulando pelo simples prazer da diversão, segundo eles, né? Teve também quem usou rojões e, pior, colocou em risco a vida de outras pessoas. No meio da multidão, inclusive com crianças próximas, e estavam embriagados também, o que já torna perigoso o manuseio desse tipo de artefato, né? O resultado: a brincadeira de 4 torcedores terminou com registro na polícia. Além de proibido, em Campinas, soltar rojões em lugares de aglomeração pode ser considerado crime de perigo à vida. Está no artigo 132 do Código Penal. Expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto ou iminente tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O que acontece é que muitas vezes vem de contrabando esses fogos, então a qualidade dos fogos de artifício, elas não são aprovadas pelo órgão regulamentador. Então, para acontecer uma tragédia, alguém acender, estourar um fogo, um artefato explosivo e pegar em uma pessoa que está próxima, ou até mesmo quem está manuseando, é muito fácil de se acontecer. Olha, e torcer, gente, pode não parecer, mas também dói no bolso. Para ver os jogos da seleção brasileira, a gente paga e às vezes sem perceber, muitos impostos inclusive. Verde e amarela como todas as outras, mas essa é a camisa do Johnny. O presente foi do chefe, que deixou bem claro, essa não é oficial, custou bem mais barato, só que o vendedor nem liga. Ser original para mim não faz diferença nenhuma, não. Os produtos oficiais, originais, claro, são mais caros e já tem o preço do imposto embutido. No caso, a gente usa o exemplo da camisa do Brasil, R$ 250. Só que desse valor, exatamente 35%, mais ou menos R$ 87, vão direto para o governo. Que o imposto no Brasil é alto, isso todo mundo sabe. Mas o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação quis ir além e descobriu que os apaixonados pela seleção vão desembolsar bastante com tributos. Além da camisa, quase metade do preço das bolas é só de imposto. No caso da buzina, 45%. Do aparelho de televisão, mais de 44%. Mas quem lidera o ranking dos maiores impostos são cerveja, fogos de artifício e a caipirinha, com tributo de mais de 76%. E aí, claro, os preços sobem. Muitos consumidores deixam de comprar. O varejo fica muito prejudicado porque ele é um órgão que tem que andar direito. Ele tem impostos a pagar, tem tributos, tem obrigações. E é difícil concorrer com uma coisa desleal. Os comerciantes informais, então, ganham espaço e a arrecadação diminui. O Edilson não esconde a vontade. Se o preço da camisa original fosse mais em conta, ele seria o primeiro a comprar. Mas ainda assim, a torcida vai ser de verde e amarelo. Se eu tivesse o dinheiro, valeria, mas eu não tenho oportunidade de gastar. Eu não tenho oportunidade de gastar o pouco dinheiro que eu ganho com a camisa, entendeu? Eu mostro ser brasileiro da forma que eu consigo demonstrar.